Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos nós estamos aprendendo o melhor de Deus. Estamos conhecendo um pouco mais da nossa história. Já aprendemos na lição número 10, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Na lição número 11, na lição número 9, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Na lição número 10, então o norte é a pioneira. A região norte é a pioneira e hoje, então, na lição número 11, o Nordeste recebe a chama pentecostal. Olha só que especial. É bom vou deixar um pouco, localizar você no panorama, nessas lições, que elas não estão organizadas numa forma cronológica, estão organizadas numa forma por região. Então, nós aprendemos já todos os estados da região norte na lição número 10 e hoje todos os estados do Nordeste, um pouquinho de cada história, um pouquinho de cada estado. Então, em especial, no tópico número 1, vamos falar sobre Ceará e Alagoas, tópico 2, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão, e no tópico 3, Bahia, Sergipe e Piauí. E o pastor Guilherme Costa, é o pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Belém, coordenador dos trabalhos da Assembleia de Deus no bairro Batista Campos, muita experiência com história da Assembleia de Deus, foi quem contribuiu de uma maneira significativa para montar, para instalar, inaugurar o Museu da Assembleia de Deus no Brasil e conhece muito da nossa história. Já tivemos uma oportunidade junto com o pastor na lição número 10. O pastor tem muita história para contar. O senhor é um contador Amém. de história. Eu pedi para o senhor, se o senhor é um curador de museu, assim, não, curador de museu não, tem que ter curso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Verdade. Então tá bom. Então se o senhor, acho que é só modéstia. Então, deixe ele chamar de contador de história. É que a história é fascinante, né? E a gente vai tocando nela, né? A gente vai lendo muita literatura, muitos livros e que bom, porque traz uma inspiração para a gente, né? Nós falamos muito na aula anterior, né, de que a expansão da Assembleia de Deus no Norte, ela se atribuiu ao espírito, né, do nordestino, né? O nordestino que tem essa vontade de desbravar, de empreendedorismo, sai do Nordeste, vem para Belém numa época oportuna e, findada essa época de prosperidade, começa a avançar por todo o Norte. Mas agora chegamos a vez de falar deles mesmos, do Nordeste. Sim. Então, são os próprios nordestinos que voltam para casa. Voltam para contactar com seus familiares e levar o que eles haviam recebido aqui em Belém pela pregação do Evangelho Pentecostal. E como se deu? Primeiro, então... A gente vê no primeiro ponto da nossa lição agora, a lição de número 11, Ceará, Alagoas e Pernambuco. Estão até muito interligadas por questões de obreiros que enviados para depois foi o mesmo obreiro enviado mais lá na frente e tal. Mas, veja bem, a irmã Maria de Nazaré, ela foi batizada no dia seguinte pelo Espírito Santo ao batismo da irmã Celina Albuquerque. Seria a segunda pessoa no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo. Exatamente. Então, veja bem, isso foi em 1911 e quando chega em 1914, Maria de Nazaré pega um navio aqui e vai embora para a região lá do interior do Ceará, a uma região, acho que fica a uns 100 e poucos quilômetros de Fortaleza, chamado Uruburetama, uma coisa assim, né? Uruburetama, que hoje é a cidade de Itapajé. E lá ela vai para um sítio Lagoinha, onde tinha lá os seus parentes e tal, e começa a evangelizar. Aí ela ganha um número de pessoas e eles aceitam a Jesus, e aí ela manda um telegrama para o pastor Gunavingre para mandar um obreiro para lá, porque já tinha lá um grupo de irmãos. Então a igreja resolve enviar o irmão Adriano Nobre, que foi o primeiro pastor lá na região. Enquanto que Fortaleza ainda não estava no alcance, né? O negócio estava no interior do Ceará. Aí você imagina naquela época, né? Para chegar até essa região, teve que andar a cavalo, bagagem jegue, né? no jegue e tal. Uma jornada intensa, né? Eu acho que Maria de Nazaré, ela deve ter aportado num porto, passando um pouco a fronteira do estado do litoral da Parnaíba, e desceu ali e fez essa viagem longa, né? De jegue, jumento, cavalo,
carroça, até chegar no seu sítio. Então, você percebe que o fogo do Espírito levava as pessoas. Eu não posso guardar essa novidade só para mim. Eu tenho que levar mais adiante. Então, as pessoas pensavam logo nos seus parentes, nos seus parentes, seus familiares. Ainda é até hoje, né? Sim. Hoje a pessoa aceita Jesus, Sim, quer compartilhar ganhar os de casa, isso, né? Exatamente. Então, Maria de Nazaré fez esse trabalho, né? Já em Fortaleza, já foi mais lá na frente, mais ou menos por 1921, uma missionária, Esther Anderson, ela começa a fazer cultos numa rua no centro de Fortaleza e, infelizmente, a gente não tem muitas anotações sobre o trabalho dessa irmã. Mas somente com a vinda do pastor Antônio Rego Barros, que foi enviado pela Igreja Mãe já em 1922, é que surgiu a primeira congregação no bairro do Cocó, onde se localiza atualmente a congregação do Parque Buenos Aires, num bairro em Fortaleza. Então, esse foi o histórico da obra lá no Ceará. Começa no sítio, no interior, e depois uma outra pessoa vai para Fortaleza e começa a obra. No interior, a igreja de Belém manda o irmão Adriano Nobre, e para Fortaleza, depois, para oficializar, foi o pastor Antônio Rego Barros. E o pastor Gunavingre está acompanhando tudo que está acontecendo, porque em 1914 ele vai ao Nordeste também conhecer esse campo missionário. Aí você vê o contato, né, da história dos nordestinos, a concentração de muitos imigrantes aqui no estado do Pará, o conhecimento muito pelo trabalho aqui na Estrada de Ferro. Então, há esse elo com os nordestinos, com o Nordeste. Eu posso imaginar, na época, o assunto era a seca, nos fez correr, mas deixamos família para trás, e tudo isso, e tudo aquilo e tal, e leva, então, as pessoas a desejar voltar e levar a mensagem para os seus familiares. E toda essa história de seca, de sofrimento do nordestino, faz também o pastor Gunavingre acompanhar tudo isso e vai pessoalmente ao estado de Alagoas em 1914. Aí a obra começa também, paralelo ao que começa a obra no Ceará, mediante essa visita de Gunavingre no Alagoas, a obra também começa no Alagoas. Sim, e o interessante também, pastor, é que a igreja da Suécia começa a ter notícia disto aqui. Ah, perfeito. Começa a ter notícia. E eles vieram os dois sozinhos, né? Falamos isso na lição número 1. E vieram pelos Estados Unidos. Vieram independentes, sem recursos, sem nada. Apoio, nada. Perfeito. Então, já depois que a coisa começa a explodir aqui, ou esse avanço da igreja para o norte e para o nordeste, essa notícia chega em Estocolmo, chega na igreja suécia. E aí desperta também alguns missionários suecos para virem ao Brasil. Olha que extraordinário. Tá? E no caso aqui de Alagoas, exatamente, vem o irmão Otto Nelson e a sua esposa Adna, enviados pela Igreja Mãe. Então, eles vinham e aqui, sim, aqui tem a base, aqui tem um centro, é daqui que flui, é daqui que sai. E aí o pastor Gunavingre encaminha, olha, naquele estado tem uma necessidade assim, assim. Então, era esse vento missionário. Então, o missionário Otto Nelson e sua esposa, eles também são suecos? Sim. Ah, muito interessante. Tá. E aí, um pouquinho mais tarde, nós temos, em 1916, em Pernambuco. Em Pernambuco. Pernambuco também já é uma outra grande história, né? E ali também... Nasceu de Belém também. Isso. Tudo começa a partir de Belém. O trabalho ali foi começado na casa do irmão João Ribeiro da Silva, né? Foi o início do trabalho naquela cidade de Recife. A casa ficava na rua Ponte Velha, número 27, no bairro dos Coelhos, né? E às margens do rio Capibaribe, Adriano Nobre batizou os 2 primeiros assembleanos no ano de 1917. Aí, Adriano Nobre foi destacado para sair daquele interior do Ceará para essa região. Então, ele é enviado de Belém para o Ceará, e do Ceará ele é enviado... Mas por Belém, né? Por Belém. Belém que está cuidando de... Belém era a cabeça de tudo, né? Era a ordem, era a consagração, era
a direção para ir para lá e para lá, né? De modo que quem abria uma obra na casa de alguém lá no interior, no Nordeste, e vendo a hora, não, precisamos de um pastor, mandava um telegrama, uma carta para a igreja em Belém. Belém, muito bem. Olha só que impressionante tudo que nós estamos aprendendo e conhecendo a história da Assembleia de Deus em Belém. Tem muito mais, tem muito mais. Você pode adquirir essa obra, que é a história centenária da Assembleia de Deus, e aqui tem outros detalhes importantíssimos, é um livro, tem muito assunto, tem muita coisa, e também estando em Belém do Pará, participando agora da nossa festa dos 107 anos da Assembleia de Deus no Brasil, também venha conhecer o Museu da Assembleia de Deus no Brasil. Vai ser muito especial. Fique ligado e nós voltamos no próximo bloco para conhecer um pouco mais da história na Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Bahia, Sergipe e Piauí. Fique ligado.